Ok, ok. Boa tarde. 15h03, domingo, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Belém do Pará. Deve ter havido hoje lá pela Praça da República o desfile militar tradicional e, e depois do desfile tradicional a caminhada do Grito dos Excluídos, puxado pela Igreja Católica, pelos católicos, pelos católicos militantes politicamente, tá certo? E isso aqui em Belém do Pará. Em Brasília houve o desfile militar oficial, Lula presente. Em São Paulo vai haver agora, a partir das 15 horas, um movimento da ultradireita, da nacional fascista aqui no Brasil. Da nacional fascista, o bolsonarismo, tá certo? Apoiado pelas igrejas evangélicas. No Rio de Janeiro houve a manifestação da nacional fascista e eu acho que foi logo cedo, certo? E não foi muito aí, sabe, prestigiado. Houve também o Grito dos Excluídos no Rio de Janeiro, tá certo? E houve um evento político, policial, judicial, quando ocorreu uma desocupação de um prédio no centro do Rio de Janeiro, sabe, essas coisas assim. De meu turno, eu saí para visitar dois filhos que eu tenho ali no bairro da Marambaia, aqui em Belém do Pará, atravesso a cidade, certo? E o bom disso é que eu consigo conversar com eles, sabe? É um casal, de uma relação que eu tive, tá certo? E além dos dois eu tenho mais três de uma outra relação que eu tive. E no caso aí o casal, sim, o casalzinho aí, o garoto tem 19 anos e a garota tem 21. E com eles eu consigo conversar, bicho, isso aqui é o mais importante, tá certo? De repente o garoto, os dois fazem psicologia e de repente, sabe, o curso de psicologia, a graduação de psicologia. E foi o que se conseguiu, sabe, lutar em benefício deles. E antes de falar do que eu ia falar, eu queria falar de um assunto que ele puxou. Outro dia ele me abordou, sabe, dizendo que queria conversar comigo sobre o existencialismo heideggeriano, sabe, e não sei, ele enveredou por aí, tá certo? E pelo que ele então propõe, sabe, me parece que o Heidegger foi quem iniciou, sabe, aí essa tendência filosófica, aí, sabe, o existencialismo. E pelo que ele colocou hoje, sabe, essa tendência existencialista, ela se configurou a partir de uma distorção que o Heidegger provocou como é que chamava o que os dois discutiam? A fenomenologia, tá certo? Os dois discutem a fenomenologia não sei do que. O Hegel fala de fenomenologia do espírito, certo? E de repente aqueles dois ali, sabe, o, o Heidegger e o Edmundo Husserl. Tem um RL no final, sabe? Pô, é difícil de pronunciar o Husserl. E o Husserl acusou o Heidegger, sabe, de torcer, sabe, a ideia dele, tá certo? E dessa forma nasceu, segundo o que eu pude, sabe, absorver aí do papo que eu tive com os dois garotos ali, sabe, o existencialismo alemão, tá certo? Aí eu não sei se isso tem a ver com Kierkegaard, mas ali adiante ali para os nórdicos, para a banda dos nórdicos ali, tá certo? E se tem a ver alguma coisa ali com o vizinho deles ali, dos alemães, sabe, o francês, Paul o quê, rapaz, o nome do cara? Sartre, certo? O Sartre, tá certo? Não sei se
tudo isso tem a ver junto e misturado. Mas o fato é que, de qualquer maneira, pouco importando, sabe, a consistência do conhecimento, o que importa aqui, sabe, é que a gente consegue falar, elevar o pensamento. E hoje eu estava assistindo quando eu cheguei em casa. Aliás, eu vim assistindo desde quando eu saí de casa, eu, sabe, voltei, tá certo, e estava assistindo o DCM. E ali pegando a manifestação de rua que aconteceu no Rio de Janeiro, sabe? Ali, dos crentes ali, dos neopentecostais, sabe? Não tinha mais nada, tava só farelo. E o Viário, o professor Viário, como é que chama o primeiro nome do Viário, hein? Porra, não, não é Leonardo não, como é que chama? É Gabriel, também não é Gabriel. O Viário então, sabe, ele posicionou, informou, sabe, que o movimento ali, sabe, dos evangélicos ali, neopentecostais, foi blefado, sabe, flopado, e restou ali o movimento dos católicos ali, sabe, dos movimentos sociais ali, o grito dos excluídos. E depois ali o Fabrício Rinaldi em São Paulo, ali pegando os primeiros momentos sabe, da movimentação dos neopentecostais paulistanos, sabe, puxados ali pelo Malafaia, pelo Tarcísio de Freitas. E o que me cansa, sabe, é a ignorância. Outro dia eu falava do proletariado, tá certo? O mestre, meu pai foi um proletário, tá certo? Mas foi um proletário sem consciência de classe, tá certo? E hoje, sabe, as pessoas que o Fabrício Rinaldi entrevistou ali, sabe, um deles era um técnico em que cuida dessas questões assim de aparelhos elétricos, sabe? Como é que chama? Não é eletrônica não, de aparelhos assim aí, sabe? Aparelho de ar condicionado, essas coisas assim, tá certo? E como é que chama? Tem um nome aí. E o outro, sabe, era um técnico, era um mecânico, certo? Mecânico de oficina de autos, eu acho, certo? E o outro era motorista. Então, veja, pela origem, três proletários, os três não eram empresários, sabe? Eles não detinham meios de produção porra nenhuma, tá certo? Que os três putos tinham, era ali, sabe, a força do trabalho deles, tá certo? E da mesma forma que mestre tinha a força do trabalho dele, e que esses quatro aí, mestre, esses mais três aí têm em comum, tá certo? É a porra ali, sabe, da falta de consciência de classe, sabe? São pessoas aí com pouca escola, tá certo? Com um senso comum deteriorado. Aí eu me lembro de Horta, né, quando num primeiro momento defende aí um senso comum mais qualificado, outras vezes ele fala de combate à desinformação, que eu penso que dá na mesma, sabe? Quem hoje possui senso comum deteriorado, tá certo? Como diz o professor João César, aí, sabe, pessoas com baixa cognição coletiva, com baixa cognição coletiva, com baixa cognição coletiva, tá certo? É isso, na palavra, na verdade é isso, tá certo? Ele fala de dissonância cognitiva, tá certo? Que para mim vai dar na mesma, tá certo? Com baixa sonância cognitiva, tá certo? E isso se dá porque falta escola para esses caras, tá certo? Por algum motivo esses caras, sabe, não tiveram oportunidade, sabe, de se dedicar à escola. Aí, num certo momento, quando eu estava falando com meus dois filhos, eu consegui, quando se tocou, num certo momento, se falou de um tal de Peter Thiel, certo? Longe tocou uma música do Johnny Rivers, como é que chama aquela música? Não sei o que, Page of Pale, como é que chama? Shade of Pale, certo? Shade of Pale. Tocou e eu disse, essa música eu conheço, não sei mais o que. Eu estava lá na casa deles e a vizinhança ali estava rolando esse som aí, tá certo? Eu digo, eu conheço esse som aí. E não me veio o nome do Johnny Rivers, sabe? Que é o mesmo que canta Yellow River. É isso? Johnny Rivers? Não sei, não lembro. Mas o Johnny Rivers é um cara que eu conheço a obra dele, assim, escutei muito, sabe? Aí, conheço de escutar, tá certo? E essa música Shade of Pale, sabe? Foi uma música que eu escutei, aí a minha filha foi para, sabe, para fazer busca no Google, tá certo? E encontrou umas pessoas aí, sabe?
cantando e eu dizia que não era, não era, não era, e enfim eu peguei meu celular e fiz uma busca e encontrei lá, estava lá o nome dele, sabe? Johnny Rivers, certo? Mas estava também no meu buscador, sabe, um tal de Peter Thiel, tá certo? E ela perguntou, assim, comentou qualquer coisa a respeito do Peter Thiel, tá certo? Eu fui explicar para ela então que o Peter Thiel é hoje um filósofo, teólogo, sabe? Aí, sabe, é um mago da Internacional Fascista hoje, sabe, que acompanha aí o Trump, tá certo? Aí nesse ponto vai divergir do William professor Gonçalves, sabe, que diz que não existe um movimento por trás do Trump, tá certo? E nesse momento eu vejo um conflito aí, porque o Peter Thiel ele provoca uma ideologia, tá certo? A existência de uma ideologia, tá certo? O tio ele tem uma influência aí no mercado, das plataformas aí, ele vende qualquer produto aí que eu não estou lembrado que diabo é, tá certo? Mas ele é dono de uma empresa, sabe, de uma, como é que eles chamam? Ele tem um nome aí de uma, sabe, de uma empresa que eles têm aí, tá certo? Como é que chama? Tem um nome aí. E eu só sei dizer que o Peter Thiel, um alemão, sabe, um imigrante, está lá nos Estados Unidos e está lá para a banda do Vale do Silício. E esse cara desenvolve aí, sabe, ele fala de escatologia, sabe, ele mistura a Bíblia no meio, tá certo? E ele faz parte desse movimento nascido nos Estados Unidos e que elegeu Trump, sabe? Esse movimento que eu falo é um movimento neopentecostal ou um movimento protestante, como queira, tá certo? A maior parte dos estadunidenses aí, sabe, votou no Trump, tá certo? Os eleitores do Trump, segundo uma notícia que me passaram aí, tá certo? Eles são todos protestantes, tá certo? Com as várias denominações aí de igrejas evangélicas, coisas assim, tá certo? E esse pessoal, sabe, exportou, sabe, essa mesma ideologia, sabe, religiosa para cá, tá certo? E, sabe, os brasileiros estão tomados, assim, sabe, por essa ideologia, a ideologia protestante e na vertente pentecostal, principalmente ali, sabe, puxado pelos pastores da hora aí, um tal de Silas Malafaia e outros aí, tá certo? E esses caras estão agora, nesse momento lá, às 15 horas, estão começando lá o movimento deles na Avenida Paulista. Mas o fato é que o Peter Thiel, então, ele anima, sabe, ele anima a cabeça desse pessoal eleitores do Trump, tá certo? E o Trump se deixa, sabe, movimentar por esses pensamentos, embalar por esses pensamentos. Outro dia alguém falava assim, sabe, que lá dentro do Pentágono o cara não estava mais aguentando, sabe? Que é reza de manhã, de tarde e de noite, sabe? Os evangélicos estão todos dentro ali do Pentágono, sabe? Que mudou de nome, não é agora mais é, como é que chama? Agência de defesa, mas agência de guerra, tem um outro nome, sabe? Não sei se é Secretaria de Guerra, não sei como é que é o nome. Mas o fato é que essas coisas todas acontecem, estão aí todas juntas e misturadas, e apareceu o tal de Peter Thiel, e eu expliquei para minha filha que porra era o Peter Thiel. Aí de repente terminamos falando ali, sabe, do Olavo de Carvalho, tá certo? No certo momento você citou aqui, sabe, o Olavo de Carvalho, a influência que ele teve aqui e tem, sabe, aqui no Brasil, formando aí pessoas aí, sabe, que se metem aí no mundo do YouTube, sabe? E eu quis dizer que, assim, sabe, que eu não, uma vez eu assisti um vídeo do Olavo de Carvalho, sabe, e eu fiquei assim impressionado, sabe, eu não conhecia o cara, ele, sabe, dando ali, sentado, dando a palestra dele dentro de uma biblioteca imensa, tá certo? E fumava e bebia, sabe, eu acho que Coca-Cola e não sei mais o que, tá certo, o tempo todo, fazendo ali a cena dele, sabe, a cena de espetáculo, a cena estética dele ali, sabe, dentro daquela biblioteca, e ali, sabe, evoluindo e chamando o nome de vez em quando, falando palavrão e aquela coisa toda. E depois que eu passei aí, sabe, a me orientar melhor e comecei a ouvir algumas pessoas a respeito dele, eu desenvolvi um pensamento e foi isso que eu falei hoje com meus dois filhos ali, sabe? Que esse cara, na verdade, ele é um autodidata, tá certo? Aí minha filha pula de lá e diz assim, mas eu conheço alguém que diz que autodidata não existe. Mas assim, para mim, sabe, existindo ou não, ele, sabe, pelo que se sabe, ele cursou até, me parece, a oitava série do ensino fundamental, tá certo? Então ele não teve oportunidade de aprofundar a metodologia do trabalho escolar, tá certo? Que as crianças aprendem de um modo geral. E com essa metodologia vai se plasmando aí, sabe, uma organização mental,
sabe, uma sonância cognitiva, tá certo? Que permite a gente, dentro de uma sociedade escolarizada, tá certo? A raciocinar e a se entender da mesma maneira, tá certo? E eu penso então que o Olavo de Carvalho ele é um ser caótico, tá certo? É um ser de um mundo bizarro, lembrando aqui do Super-Homem, certo? Da revista em quadrinho da Marvel que eu lia, tá certo? Onde havia o Super-Homem, aí, sabe, real, e havia o Super-Homem bizarro, tá certo? Havia ali o bandido bizarro também, sabe? Nesse mundo do Super-Homem bizarro, essas coisas assim. Então eu penso que o Olavo de Carvalho desenvolveu um mundo bizarro, tá certo? Agora, o que não dá para entender é como pessoas, como juízes, sabe, funcionários públicos, pessoas que têm graduação até, tá certo? Assim, se deixam envolver pelo pensamento limitado, sabe, e torcido do Olavo de Carvalho, aí não dá para entender. Mas eu lembro que a tese que eu exposei foi essa, sabe, que ele, de certa forma, ele é um ser bizarro, sabe, que tem uma metodologia, uma forma de organizar o pensamento dele diferente daqueles que têm formação escolar desde cedo, tá certo? Veja que ele desenvolveu muitas atividades na vida dele, tá certo? Ele não foi essencialmente ele, um autodidata teórico o tempo todo, tá certo? E quando ele se deu a entrar numa biblioteca, sabe falar de Gramsci, por exemplo, sabe falar de guerra cultural, essas coisas todas assim, tá certo? Eu penso que a forma como ele lê e a forma como ele absorve o conhecimento, tá certo? É uma forma distorcida, sabe, uma forma bizarra, tá certo? Do método escolar que a maioria das pessoas, que a maioria daqueles que frequentam escolas tem, tá certo? E no Brasil, sabe, há um número, nós temos analfabetos no Brasil, tá certo? E aqueles caras que estavam hoje dando entrevistas para o Fabrício Rinaldi, hoje no DCM, tá certo? Não sei se era o café da manhã, eu acho que era o café da manhã de hoje, sabe? Hoje, domingo. Eram pessoas que talvez não frequentaram, bicho, são da mesma laia, sabe, do Olavo de Carvalho, tá certo? Pessoas que não frequentaram escola, sabe, e deixaram, assim, sabe, adotaram o método escolar, sabe, aprofundar, porque a escola, ela tem um currículo, certo, e esse currículo organiza o conhecimento, tá certo? E temos livros, e os livros estabelecem uma metodologia, tá certo? E dessa forma se tem aí, psicologicamente, uma forma de entrada, um input mental, um input de organização, tá certo? Ou um input através de uma organização mental de conhecimento, sabe? De procedimento que permite o conhecimento se armazenar. E é dessa forma que a gente, sabe, por exemplo, quem está me ouvindo agora, tá certo? Porque não está me vendo, tá certo? Consegue aí, sabe, se tiver em sintonia, sabe, com a mesma formação escolar que eu tive, vai compreender, vai conseguir me compreender, tá certo? A compreender meu vocabulário e compreender a organização do meu pensamento, sabe? A compreender a construção das minhas ideias, sabe? A construção do meu discurso, tá certo? Até mesmo a entonação da voz, tá certo? Então eu acho que é isso, sabe? E nesse ponto então, sabe, a gente conclui, sabe, que hoje, sabe, quem está fazendo essa luta, e eu estou lembrando aqui, sabe, do pensamento daqueles que foram entrevistados pelo Rinaldi, sabe? Um pensamento, quando colocado diante da realidade, por exemplo, em torno do que seja anistia, porque anistiar é da lei Magnitsky, eu acho que aqueles putos nem sabem que porra é a lei Magnitsky, certo? Talvez nem conheço tanto quem é o porra do Trump, sabe, aquela coisa toda. E aí fica ferro, sabe, você poder, sabe, aí, progredir, tá certo? Eu acho que é complicado isso, tá certo? Como é que a humanidade, sabe, aí, sabe, vai se deixar levar pelos procedimentos que foram adquiridos a partir da modernidade, principalmente? Quando ali nasceu, ali, sabe, ali um apego às artes, à estética, tá certo? E à filosofia, ali, sabe, um Nicolau Maquiavel, mas nem tanto Maquiavel, aquele outro Nicolau Copérnico, certo? Ali o próprio um cara ali, sabe, o pintor da Mona Lisa, tá certo? O Galileu Galilei, não sei mais quem, não sei mais quem. Quando o método científico começou a ser traçado, tá certo? Essa é a questão. O método científico, eu acho que esse é um marco, sabe, que a modernidade introduziu para nós, tá certo? E que passou ali pela cabeça
Copérnico passou pela cabeça de Hobbes e Locke na Inglaterra, tá certo? Passou pela cabeça de Rousseau na França e ali, sabe, dos iluministas franceses, etc, tá certo? E chegou até nós, bicho. Essa é a questão. Curto e grosso, tá certo? Então, o que falta hoje para o mundo continuar, sabe, aí, exercitando a liberdade, tá certo? A liberdade que no primeiro momento se apresenta como sendo um valor, sabe, que nos distancia, é, um valor conceitual, certo? Que nos distancia da animalidade no primeiro momento e depois a gente dentro da cidade, sabe, sendo cidadão, tá certo? E tendo uma constituição e um ordenamento jurídico para ser obedecido, que nos permite compreender hoje o que é que está acontecendo no Brasil, rapaz, porque, assim, sabe, entender que o Bolsonaro não é perseguido político, por exemplo, são agora 20 minutos de vídeo, já está na hora de acabar, hoje é domingo, aí, sabe, como querem os aí, sabe, os seguidores aí de Bolsonaro, sabe, os seguidores de Silas Malafaia, tá certo, e outros pastores evangélicos aí, que estão nesse momento enrolados em bandeiras do Brasil, de Israel, sabe, e bandeira não sei de mais quem aí, tá certo, dos Estados Unidos, tá certo. O Suma, o Thiago Suma ficou de cabelo em pé quando viu ali uma montagem, sabe, de uma bandeira, sabe, com cores brasileiras e cores estadunidenses ao mesmo tempo, tá certo. Então não dá para entender esse pessoal, mas tudo isso aí, bicho, é feito por alguém que manja aí, sabe, que produz para vender e aquela coisa toda. E assim, bicho, a gente cai na real, tá certo? Sabe, fica difícil então, sabe, conviver com essas pessoas que pensam dessa maneira, tá certo? Pessoas que podem até ficar perigosas num certo momento aí, sabe, querer partir para violência, essa coisa toda, tá certo? Eu acho que é isso. Eu notei um bocado de coisa aí, sabe, desde ontem para hoje, mas eu não vou falar nada a respeito disso não, tá certo? Tem anotações aqui, do dia 6, tá certo? Do dia 6/9, tá certo? E hoje eu tinha me proposto a fazer uma leitura rápida das ideias que eu anotei. Tem aqui anotações do dia 7, tá certo? Tem anotações aqui também do dia 7, né? Onde se diz ali que o século XXI é o século asiático, sabe? O Boaventura de Souza Santos, sabe, achava que depois do século americano, que foi esse século que se estabeleceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial, sabe, onde os Estados Unidos tiveram o apanágio, sabe, de presidir, sabe, o século americano, o século seguinte seria o século Nuestra América, que seria presidido pelo Brasil, tá certo? Mas na verdade, pelo que foi colocado hoje, sabe, dentro de um vídeo que eu assisti na TV GGN, sabe, do Nassif, do Luiz Nassif, onde o professor Pedro como é que chama o Pedro, né? Pedro o quê, rapaz? Pedro Donizete, tá certo? Pedro Donizete Costa, sabe, um professor aí, tá certo? Um cara cheio de conversa, sabe? E ele entrevistou, sabe, o professor James Zonig, sabe, o professor José Arbex Júnior, tá certo? O Arbex é jornalista. E ali, sabe, se falou, quando se comentando a respeito de tudo, se comentando a respeito de OCX, a respeito de BRICS, sabe, se chegou à conclusão de que o século XXI é o século asiático. Saindo do Ocidente, eu já tinha falado disso, certo? Saindo do Ocidente, sabe, para o Oriente de volta, tá certo? Eu cheguei a falar isso, que talvez o Boaventura, sabe, errou por pouco, tá certo? Se não é o Brasil que vai presidir o século Nuestra América, tá certo? E sim a China, tá certo? Talvez o melhor seria dizer que quem vai produzir, até mesmo porque eles querem, sabe, o mundo da multilateralidade, tá certo? Quem vai presidir isso é a China, ou os BRICS, melhor dizendo, tá certo? Quem vai presidir o século Nuestra América, tá certo? Vai ser a Nuestra América aqui, vai ser o que eles chamam como é que chamam? Como é que eles chamam? O hemisfério global, não é hemisfério global, tá certo? Essa coisa, essa porção aí, sabe? Não vem agora o nome, mas quem envolve a palavra global no meio, tá certo? E o sul global, tá certo? O sul global, então, diríamos assim, então, sabe que o século XXI é o século do sul global, que vai ser presidido pelo BRICS aí, sabe? Mais 5 países, mais tantos outros que vêm aí, sabe? Pela esquerda, tá certo? E implodindo ali o século XX, sabe? O século XX, o século americano, sabe? Europeu, tá certo?
e ali, sabe, destronando o dólar e por aí vai, tá certo? Eu vou ficando por aqui, não sei quantos minutos tem, tá certo? Mas não importa, eu quero michar por aqui mesmo, tá certo? E vou dizendo, rapaz, sabe que eu falo muito, rapaz, eu sou um caboclo falador, rapaz, meu nome é Ernest, sabe? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Eu não sei que nome eu vou dar para esse meu vídeo, tá certo? Eu vou ver que personagem é. Eu vou escutar agora, eu vou ver que personagem que eu falei muito, tá certo? Ou não falei nada, deixei apenas, ou deu só um toque, tá certo? E pegar um nome qualquer aí, um nome de algum agente aí, sabe? Desses agentes que produzem aí, sabe? Que produzem o mundo civilizado, tá certo? E vou designar esse vídeo dessa maneira, porque eu sou o caboclo falador, um caboclo mau, rapaz. Bom dia.